Bem-vindos ao Mergulho Profundo, um canal do jornal Alfredo Wagner Online. Se você gosta de análises aprofundadas sobre os fatos que marcam a nossa região, considere se inscrever para não perder os nossos futuros conteúdos. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Temos uma única fonte na nossa mesa, uma notícia do próprio jornal Alfredo Wagner Online. Isso mesmo. É a cobertura de um acidente grave, um evento que, abalou nossa comunidade, e a nossa missão aqui é desdobrar essa reportagem, sabe? Ir além da superfície para entender não só o que aconteceu, mas como uma notícia local consegue capturar a anatomia completa de uma tragédia. Da física brutal ao luto coletivo. E essa é a chave, né? Uma boa reportagem local faz exatamente isso. Ela funciona em camadas. A primeira camada é a informação oficial. Os dados concretos que vêm de fontes como o Corpo de Bombeiros. É o alicerce. O básico. Exato. Mas as camadas mais profundas, e que a gente vai explorar aqui, mostram como esse fato reverbera na cena do acidente, nos corpos dos envolvidos e, finalmente, no coração da comunidade. Vamos ver como o texto constrói essa narrativa, que começa com um chamado de emergência e termina com o luto nas redes sociais. Ok, então vamos começar por esse alicerce. A notícia apresenta os fatos básicos de forma muito direta. Uma colisão frontal. Quilômetro 106 da BR-282 em Alfredo Wagner. Foi por volta das 8 da noite de uma sexta-feira, dia 13. Sexta-feira 13 ainda por cima. Pois é. E o que me saltou aos olhos aqui foram os detalhes. A reportagem não diz só um carro e um caminhão. Ela especifica um Chevrolet Corsa com placas de Bom Retiro e uma carreta Volvo FH 540 de São Pedro de Alcântara. À primeira vista pode parecer, trivial, mas por que essa especificidade toda importa tanto? Essa é uma ótima pergunta, porque toca no centro do bom jornalismo. Esses detalhes, eles são âncoras. Âncoras de credibilidade e de contexto. Como assim? Dizer quilômetro 106 não é só um dado geográfico. Para quem é da região, isso cria uma imagem mental na hora. Muita gente conhece aquele trecho, sabe? As placas de Bom Retiro e São Pedro de Alcântara fazem algo fundamental. Elas transformam os veículos anônimos em representantes de comunidades. A tragédia deixa de ser um evento isolado na rodovia e passa a conectar da forma mais triste possível 3 cidades. Alfredo Wagner, onde aconteceu, e as cidades de origem dos veículos. Isso. A notícia está, de forma sutil, desenhando um mapa humano e geográfico do impacto. Entendi. Não é só um acidente. É um evento que pertence a uma região que envolve gente das nossas cidades. E essa precisão continua de um jeito que, chega a ser arrepiante quando a reportagem descreve a cena. O texto diz que o Corsa ficou sobre a pista, no sentido crescente, porém virado no sentido oposto. Essa frase é muito poderosa. Eu li e reli isso. Um carro bate de frente e é girado 180 graus. A gente tenta imaginar a violência necessária para causar uma coisa dessas. Exato. E o que a gente vê nessa descrição é a física do dia a dia, que geralmente é invisível, se tornando brutalmente explícita. Normalmente a gente não pensa em massa, inércia ou transferência de energia quando está dirigindo. Claro que não. Mas numa colisão como essa, essas leis se tornam um fator que decide entre a vida e a morte. A reportagem, ao descrever a cena com essa precisão quase forense, está na prática nos dando uma aula de física com consequências humanas devastadoras. Nossa! O Corsa girar daquele jeito mostra que a energia colossal da carreta foi transferida para ele numa fração de segundo. O carro menor age quase como um fusível num circuito, sabe? Ele absorve toda a carga e se rompe. E o contraste com a carreta reforça essa imagem. A notícia diz que ela parou no acostamento da via no sentido decrescente. De um lado, o caos de um carro girado, totalmente destruído, e do outro, a imagem de um veículo imenso que, apesar de tudo, conseguiu ser controlado até o acostamento. A diferença de poder é absoluta. É a demonstração da incompatibilidade de forças. Um Volvo FH54 carregado pode pesar mais de 40 toneladas. Um Corsa, talvez uma.
Não existe, simplesmente não existe a possibilidade de um resultado equilibrado. Não tem como. A carreta, pela sua massa, segue uma trajetória muito mais previsível. Já o Corsa é submetido a forças que a estrutura dele, ela não foi projetada para suportar. O que a reportagem faz ao colocar essas duas descrições lado a lado é pintar um quadro da desigualdade que existe nas nossas rodovias. Não é um julgamento, é uma constatação física. A cena descrita é a evidência, então. É a evidência irrefutável da dinâmica do impacto. E é aqui que essa física se traduz na tragédia humana. A reportagem nos leva para dentro dos veículos e o contraste continua, só que de uma forma muito mais dolorosa. De um lado, o motorista do Corsa, um jovem de 20 anos. 20 anos. A descrição é clínica, direta. Encontrado sem sinais vitais, politraumatizado e preso às ferragens. Essa palavra politraumatizado ela é tão técnica, mas carrega um peso gigantesco. O que ela realmente significa num contexto como esse? Olha, politraumatizado é o termo que as equipes de resgate usam para múltiplas lesões graves em diferentes partes do corpo que, juntas, ameaçam a vida. Mas, para além da definição técnica, nesse contexto, é um eufemismo para devastação. É o resultado daquela aula de física que você mencionou. Exatamente. Significa que a energia do impacto foi tão avassaladora que não causou uma única lesão fatal, mas um colapso sistêmico do corpo. A estrutura do carro não conseguiu mais proteger seu ocupante e o corpo absorveu as forças que o metal não suportou. E a reportagem ainda detalha o trabalho para retirá-lo, citando desencarceramento, com retirada de porta, cortes de alívio e expansão do painel. Para quem é leigo, isso soa como um jargão bem complexo. Mas cada um desses termos descreve uma ação de uma luta desesperada contra o metal. Sabe, toda vez que eu leio sobre desencarceramento, eu paro um pouco. A gente ouve a palavra, mas a realidade por trás dela é uma equipe de pessoas sob uma pressão imensa, usando ferramentas pesadíssimas para cortar, torcer e expandir a estrutura de um carro. Que virou uma armadilha. Uma armadilha, exatamente. Expansão do painel, por exemplo. Significa que o painel do carro foi esmagado contra a vítima a ponto de precisar ser empurrado de volta com equipamentos hidráulicos. Ao incluir esses detalhes, a reportagem faz duas coisas. Honra o trabalho dos socorristas e nos dá uma dimensão concreta da violência. Isso, da violência do que aconteceu. E aí vem o outro lado da moeda, que torna tudo ainda mais chocante. A poucos metros dali, o motorista da carreta, um homem de 31 anos. O estado dele, segundo a notícia, consciente, orientado e caminhando pela cena, não apresentando ferimentos e dispensando atendimento. Caminhando pela cena. É difícil até de processar. Um sai andando e o outro nem teve chance. Isso nos diz o quê sobre a segurança dos veículos hoje? Essa disparidade é sempre a realidade nesse tipo de colisão? Infelizmente, em grande parte, sim. É a ilustração perfeita do que os especialistas chamam de colisões entre veículos incompatíveis. Incompatíveis. Faz todo sentido. A segurança veicular evoluiu absurdamente, né? Carros hoje têm airbags, estruturas de deformação programada, freios ABS. Tudo isso funciona muito bem em colisões contra barreiras ou outros carros de tamanho parecido. Mas contra uma carreta. Mas quando a outra parte da equação é uma carreta de 40 toneladas, muitas dessas tecnologias perdem a eficácia. A cabine de um caminhão moderno é uma das coisas mais seguras que existem numa rodovia. O motorista fica sentado bem acima do ponto de impacto. Já o carro menor, ele absorve toda a energia na altura dos ocupantes. Nossa, que cru. A reportagem, ao apresentar esses dois desfechos lado a lado, sem opinar, expõe de forma muito clara essa falha sistêmica na segurança do nosso trânsito. É impressionante como uma descrição factual pode carregar uma crítica tão potente, mesmo sem a intenção. Mas o impacto não ficou restrito àquele quilômetro da BR-282. Não mesmo. A reportagem mostra que, quase em tempo real, as ondas de choque dessa tragédia começaram a se espalhar pela comunidade. E o veículo para isso hoje em dia são as redes sociais. Exatamente. A notícia faz uma transição fundamental quando diz: as redes sociais logo começaram a compartilhar fotos do jovem que faleceu
com mensagens de parentes e amigos manifestando a tristeza pela perda. Nesse momento, a reportagem sai da cena do acidente, por assim dizer, e entra na casa das pessoas. Isso. Ela documenta o nascimento do luto coletivo na era digital. Antigamente, esse luto era um evento mais privado, ou demorava a se tornar público. Talvez numa nota de falecimento no jornal impresso dias depois. Hoje, ele é instantânea. A dor se espalhou na mesma velocidade da notícia. E a gente vê isso o tempo todo, né? Acontece uma tragédia e minutos depois os perfis já estão com fotos de luto, as pessoas compartilhando memórias. Isso é sempre algo positivo? Ou existe um risco de, sei lá, transformar a dor num espetáculo? Essa é a grande dualidade do luto digital, e a reportagem toca nesse ponto ao registrar o fenômeno. Por um lado, as redes sociais podem funcionar como uma praça pública moderna, sabe? Um espaço onde a comunidade se reúne para oferecer apoio, compartilhar boas lembranças e validar a dor uns dos outros. Pode ser um consolo, então. Pode ser uma ferramenta de consolo incrivelmente poderosa, especialmente para os mais jovens, que vivem muito de suas vidas sociais nesse ambiente. Mostra para a família enlutada que eles não estão sozinhos naquilo. Mas existe o outro lado. Existe. O outro lado é a velocidade. Às vezes, a notícia e as homenagens online chegam a parentes distantes antes mesmo de um contato oficial da família, o que pode ser brutal. Nossa, imagino. E há também o risco da performance do luto, onde a dor se mistura com a necessidade de engajamento e, claro, a permanência. Essas mensagens de dor compartilhadas no calor do momento ficam lá, arquivadas para sempre. Isso pode ser bom para alguns, mas para outros pode dificultar o processo de seguir em frente. Entendi. Ao incluir essa observação sobre as redes sociais, a matéria não está apenas relatando um fato, mas documentando uma mudança cultural profunda na forma como a gente lida com a morte e com a perda. Faz todo sentido. O jornalismo comunitário, então, precisa estar atento a esse novo espaço onde a repercussão dos fatos acontece. A história não acaba mais quando a polícia libera a pista. De forma alguma. Ali, a história humana está apenas começando. E a reportagem reconhece isso. Ela cumpre o papel de ir além do boletim de ocorrência para registrar o que aquele evento significou para a comunidade. E ao fazer isso, ela se torna mais do que uma notícia passageira, vira um documento histórico. O primeiro capítulo da memória coletiva sobre a perda daquele jovem. Exatamente. Então, o que tudo isso nos mostra? Ao mergulhar em uma única notícia, a gente percorreu um caminho completo. Começamos com os dados frios, oficiais, a base de tudo. Depois, visualizamos a cena através de uma descrição que era, na verdade, uma aula sobre as forças da física. Pois é. Vimos como essa física se traduziu em consequências humanas radicalmente diferentes, expondo a vulnerabilidade no nosso trânsito. E, por fim, acompanhamos o eco dessa tragédia, que deixou o asfalto e invadiu o espaço digital, mostrando como uma comunidade começa seu processo de luto hoje. E, ao mesmo tempo, a onda de dor subjetiva que se segue. Isso nos faz pensar no papel do jornalismo local bem apurado, sabe? Ele não serve apenas para nos informar sobre o que aconteceu ontem à noite. Ele serve como um registro. Isso, um registro para o futuro, documentando o impacto de um momento na vida de uma comunidade. E isso nos deixa com uma última reflexão para a gente pensar depois. Pois não. A reportagem captura o instante em que o luto se torna digital. Mas e o que acontece depois? Como essas memórias digitais, as fotos, as mensagens, os comentários, como elas continuam a contar a história de quem partiu, muito depois que a notícia deixa de ser o assunto principal. Elas se tornam um memorial. Um memorial vivo, um arquivo de afeto que pode ser revisitado a qualquer momento. Essa nova forma de perpetuar a memória muda a nossa relação com a perda, e o jornalismo, ao registrar seu início, nos convida a observar essa transformação. Uma reflexão muito poderosa para a gente levar. Para mais análises como esta, siga o Mergulho Profundo Jornal Alfredo Wagner Online. Agradecemos a sua audiência